O momento em que nós estamos vivendo nos faz pensar sobre conceitos e questões que por muitas vezes nós deixamos apagados, que nós deixamos de lado em segundo plano. Esse momento tem trazido à tona assuntos relevantes e que podem transformar as nossas vidas. O momento em que nós estamos passando está cheio de opiniões, onde cada um fala uma coisa, onde cada um tem o que dizer. Pessoas falando muito e fazendo bem menos do que poderiam fazer de fato. Uma música do cantor Humberto Gessinger pode nos auxiliar nesse sentido. O refrão da música é assim: gente demais, com tempo demais, falando demais. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos atrás de um pouco de paz. Aqui tem gente. Os palpites, os eu acho, estão rolando à solta. Cada um diz uma coisa e parece que nos obrigam a escolher um lado. Ou você é isso, ou você é aquilo. É cada opinião e cada conceito que as pessoas tiram, não sei por vezes de onde. Por vezes pode ser de uma ideia surgida da própria cabeça ou de opiniões até formadas por outras pessoas. Cada um fala a partir da sua experiência. Nós estamos falando demais, apontando os problemas e as soluções demais. Só que nós apontamos para os outros fazerem. Estamos agindo de menos. Temos opinião para tudo. Mas será que nossas opiniões estão de fato auxiliando alguém? Você já pensou sobre isso? Aquilo que você posta, aquilo que você fala na conversa e por aí vai, está de fato sendo um auxílio para quem ouve? Aqui tem gente. O refrão termina assim: aqui tem gente. Essa gente que tem um vazio no seu coração. Tem gente precisando de cuidado. Tem gente precisando ver uma luz no fim do túnel que seja verdadeira. Para um pouco. Se desliga um pouco. Se aquieta. Permite que Deus fale ao teu coração. Permita que Deus mostre a vontade dele para a tua vida nessa noite. Permita que Deus transforme a tua vida através dessa palavra. Nós nos reunimos hoje mais uma vez em culto, no nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus nos diz: pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Deus está na tua casa, Deus te visita, se você o faz em nome dele. Quero te convidar a nós iniciarmos com um momento de louvor, um momento de cantarmos e de glorificar ao nosso Deus. Vamos lá? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Obrigada, meu Deus, pela tua presença em nossa vida, Pai. Vem de encontro ao nosso coração e a cada coração, ó Pai, que neste momento irá estar assistindo, Senhor, este culto, Pai. É tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos, meu Deus, porque nós não nos importamos com as circunstâncias ao nosso redor. Nós queremos sim nos alegrar em teus braços. Nós queremos sim confiar em ti a cada dia. Que o Senhor esteja, Pai, fazendo a tua obra na vida de cada um daqueles que tem te buscado, que tem procurado, Senhor, a tua face, que tem batido na tua porta. Que o Senhor continue fazendo, ó Deus, a tua obra na vida daqueles também, Senhor, que ainda não te conhecem, Senhor, que estão em presídios, hospitais, que estão, Senhor, em qualquer lugar desta terra. Nós pedimos a ti humildemente, Pai, que o Senhor continue alcançando, Senhor, a todo o teu povo, a toda a tua nação, não somente Brasil, mas o mundo inteiro seja alcançado pelo teu Santo Espírito, Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos lava, nos purifica, nos restaura cada dia. Nós precisamos tanto de ti. Nós nos alegramos em ti, Senhor, porque não é o que está em nosso redor nossa alegria, Pai. Por mais que aconteça as dificuldades, como tem acontecido muitas dificuldades no mundo, Pai, mas nossa alegria vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. Muito obrigado por este momento, Senhor, tão precioso, que muitas famílias estão praticando o seu verdadeiro e o seu principal ministério, que é o ministério, Senhor, da família, de estar nas suas casas com seus filhos, com seus familiares. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Engrandecer ao nome de Deus. Como fazer isso em tempos de crise? É o tempo que nós estamos passando. Em tempos de crise, em tempos de fome, em tempos de desesperança, Deus levanta pessoas que com suas vocações servem aos outros, que com suas vocações engrandecem o nome de Deus e servem ao próximo. Pessoas que não ficam só reclamando ou que não ficam falando sobre eu acho isso, eu acho aquilo, mas pessoas que de fato oram, ouvem a vontade de Deus e agem segundo a vontade de Deus. A Bíblia tem uma série de exemplos para nós. Tem o José, que do fundo do poço aprendeu a ser humilde, e quando veio a maior fome que o tempo dele conheceu, ele colocou o seu dom de administrador em ação, seguindo a vontade de Deus. O Neemias, que em meio à desesperança, à destruição da sua cidade, em vez de ficar murmurando e apontando os culpados, ele ora, ele conversa com Deus e com muito planejamento e sabedoria,
ele levanta o povo para reconstruir o muro de Jerusalém. Esther, uma mulher que com ousadia, inteligência, orou, jejuou e salvou o seu povo, os judeus. São exemplos que a Bíblia nos dá de pessoas que foram instrumentos na mão de Deus a partir dos seus dons, a partir da sua vocação. Mas para falar a nós hoje, eu quero usar um exemplo do Novo Testamento sobre uma profissão que está em alta no momento, uma profissão muito requisitada no período em que nós estamos vivendo. Você já ouviu falar de Dorcas, a costureira? Convido você que tem aí a sua Bíblia a abrir em Atos, capítulo 9, versículo 36 a 43. Atos 9, 36 a 43. Lembra que semana passada nós falamos do culto que os cristãos estavam aprendendo a viver em conjunto, a viver comunidade e a servir? Dorcas é uma discípula que foi alcançada pelo Evangelho. Dorcas é um exemplo de discípula cristã que ouviu da palavra de Deus e colocou o seu dom a serviço de Deus e do próximo. Eu começo a ler então, Atos 9, 36, nos diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando o santo e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Ainda o 43. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Dorcas foi uma mulher que compreendeu a sua vocação. Ela era uma discípula cristã que chegou à fé e ela tinha um dom, um talento. E com esse dom, com esse talento, ela servia a Deus. Isso é vocação. Ela era uma costureira. Ela fazia roupas, vestidos e demais roupas para as mulheres, para a viúva. E olha só que interessante. Provavelmente ela era uma mulher com uma condição financeira mais estável, assim, para poder fazer roupas, que sabia costurar e que a sua costura servia para as viúvas. E isso não cabe a nós hoje? Quantas costureiras não estão dando um bom exemplo nesse momento? Doando máscaras para quem não tem. Arrecadando tecidos para fazer máscaras para doar a hospitais. Ou doando máscara para ser trocadas por cestas básicas. Eu ouvi diversos testemunhos nesse período. Dorcas era uma mulher que creu em Cristo de verdade. Dorcas serviu com a sua vocação. Sabe o que é isso? Já pensou sobre esse termo, vocação? Vocação não é o seu emprego ou aquilo que você deseja fazer para ganhar muito dinheiro. Hoje em dia os jovens fazem testes vocacionais quando eles querem descobrir que faculdade fazer. Vocação vai muito além disso. Eu quero ler aqui uma definição do termo vocação, que é feita através da palavra beruf, que é uma palavra usada aí pelos reformadores, inclusive por Lutero, que é a palavra vocação em alemão. Diz assim: beruf, ou vocação, é o chamado feito por Deus em Jesus Cristo
para toda e qualquer pessoa que queira viver em obediência à fé. Esta, por sua vez, pode ser vivida nos mais diversos espaços da vida, tais como casamento, família, profissão e sociedade em geral. Vocação, então, é o chamado de Deus para ser cristão. Mas o que é mesmo ser cristão? O que significa esse ser cristão aqui? Não é ser um cristão dentro de um templo. Não é ser cristão no domingo, quando se vai a um templo ou quando se senta para ouvir o culto. Não é ser cristão só num local. É ser cristão aonde Deus te manda. Aonde o seu pé pisar. Isso faz parte da vocação. O cristão, ele não é cristão só para ele também. A fé dele é exposta para as demais pessoas ao seu redor. Dorcas havia entendido que a sua vocação era de ser uma boa costureira e com as suas costuras, com as melhores roupas que ela poderia fazer, glorificar a Deus e ajudar o seu próximo. Isso é vocação. Ela era uma cristã que fazia o que fazia com excelência. Ela foi chamada a ser cristã de forma integral, na sua vida toda e com a sua profissão, em sua casa, onde ela estava. Ela servia a Deus. Para aquelas mulheres que eram ajudadas por Dorcas, a morte dela foi um grande impacto. Porque elas não perderam apenas uma amiga ou uma pessoa próxima. Elas perderam a pessoa que ajudava elas a terem o que vestir. Porque nós precisamos entender uma questão. As viúvas nesse tempo aqui, elas não tinham pensão. Elas não tinham aposentadoria. As viúvas sofriam muito, não tinham renda. E Dorcas as ajudava com uma coisa que era muito cara na época: roupa, ter o que vestir. Quantas pessoas hoje vivem sua vocação de forma verdadeira? Quantas pessoas entendem para o que Deus as tem chamado? Muitos estão passando os seus dias murmurando, levantam da cama, reclamando porque tem que acordar de novo para ir trabalhar, vão até o trabalho, até o seu serviço, até aonde se ganha o seu sustento e fazem o que for necessário para manter o emprego. E vão para casa, não veem a hora de poder bater o ponto para voltar às suas vidinhas normais. Como se o trabalho fosse um mal necessário para ter sustento à vida. Não é assim que a maioria das pessoas vive? Eu já passei por um tempo assim. Em um trabalho que saí da cama de manhã cedo. Era muito difícil. Deus nos vocaciona a servir como cristãos nesse mundo de forma que o reino de Deus seja anunciado através da nossa vocação. Através do nosso servir cristão com os dons e talentos que o nosso Deus nos deu. Para servir a Ele onde Ele nos chamou. Onde Ele quer que nós estejamos. Qual é a tua vocação? Já se perguntou sobre isso? Qual é a tua vocação? Deus te chamou para ser obediente a Ele por meio da fé e ser um cristão verdadeiro e autêntico aonde você está. Se em casa, se com sua família, se com seus amigos ou se com seu trabalho. Ser cristão, ser vocacionado, é servir a Deus e glorificar a Ele com aquilo que você é e com aquilo que você faz. Dorcas também vivia em tempos difíceis. Aquelas mulheres a quem Dorcas estendeu a mão eram mulheres pobres. Mas Dorcas não ficou reclamando. Dorcas não ficou falando o que as pessoas deveriam fazer para melhorar, que é o que nós fazemos hoje em dia. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Dorcas, com a sua vocação, serviu, pôs a mão na massa, ajudou. Pelo que o texto indica, Dorcas fez isso com excelência. E aqui está uma questão muito importante na questão
da vocação. Nós vivemos a nossa vocação com excelência. Cristão, aonde você está? Você está servindo a Deus e ao outro com excelência? Como que nós sabemos que Dorcas fazia isso com excelência? Por que você acha que quando Pedro chega no recinto, as viúvas chorando mostram os vestidos e as roupas que ela tinha feito? Porque a falta daquela mulher ia fazer falta na vida integral daquelas mulheres. Não era só uma questão de sentimento, era uma questão de necessidade. Dorcas foi relevante aonde ela estava, transformando a vida daquelas viúvas, dando mais dignidade para elas, dando uma roupa para elas usarem. Hoje em dia, para nós, roupa é uma coisa descartável. A gente usa por um tempo, a gente não gostou mais, a gente dá para outro, a gente descarta fora. Naquele período, roupa não era bem assim. Era algo de muito mais valor, algo muito mais caro. Vocação tem a ver com o servir, mas ela não é simplesmente uma profissão. Vocação é saber ser chamado por Deus para atuar em uma determinada área e ali atuar com excelência, para a honra e glória de Deus. Lá onde você está, lá onde você trabalha, onde você serve, os seus atos têm glorificado a Deus? Lá, você faz o seu melhor, com excelência, para Deus? Cada um é chamado por Deus para servir de uma forma diferente, para servir conforme Deus o vocacionou. Eu compreendi que Deus me vocacionou para ser ministra, ordenada, na SLB. Por isso, por saber-se vocacionada para isso, eu estudei teologia em Curitiba, eu passei por um processo de provas e hoje eu estou aqui, em Três Lagoas. É por isso que eu estou aqui, porque eu compreendi que a minha vocação é servir a Deus à frente de uma comunidade. Mas qual é a tua vocação? Deus não chama pessoas só para estudar teologia. Não. Deus vocaciona pessoas para todas as áreas que nós necessitamos. Olha só, Deus chamou Dorcas, uma costureira. Chamou José, um administrador lá no Egito. Um mestre de obras como Neemias. Chama estrategistas como Esther. Chamam construtores como Priscila e Áquila. Essas pessoas viveram a sua vocação, salvaram vidas, honraram a Deus, anunciaram o nome dele através da sua vocação, do seu serviço, daquilo que elas fizeram com excelência. Mas como? Como um administrador pode servir a Deus em sua vocação? Administrando com excelência, sendo correto nas ações que ele vai tomar. Como uma professora pode servir, pode viver sua vocação, sendo a melhor professora que ela puder ser, dando uma aula de qualidade para os seus alunos, levando os seus alunos a saber mais, a ter um conhecimento precioso das áreas, das ciências e por aí vai. Como um agricultor pode viver sua vocação? Produzindo produtos de qualidade, com responsabilidade, cuidando do meio ambiente, produzindo a melhor comida que alguém vai comer. Ele está glorificando a Deus assim. Um mecânico, como que o mecânico pode viver a sua profissão, a sua vocação? Consertando um carro com todo o cuidado para dar o máximo de segurança à pessoa que vai estar dentro daquele carro. Cobrando um preço justo e correto pelo serviço que fez. Trocando as peças que de fato são necessárias. Como que uma dona de casa pode glorificar a Deus através da sua vocação? Deixando o seu lar agradável e acolhedor para a família. Sentando com os seus filhos e ensinando a eles valores. Ajudando eles a fazerem o dever de casa. Como um carpinteiro pode servir com sua vocação, construindo a casa mais bonita, mais bem feita, com a melhor estrutura, com os materiais que lhe foram dados. Qual é a tua vocação? Para o que Deus tem te chamado? Hoje nós vimos o exemplo de uma costureira
chamada Dorcas, discípula de Jesus, convicta da sua fé, que veio à morte, mas que fez tanta diferença onde estava, que voltou a viver, que foi ressuscitada através da oração de Pedro. Por que será? Ela era relevante, ela fazia diferença aonde ela estava, com a sua vocação. Ela era uma cristã que servia a Deus e ao próximo com aquilo que ela sabia fazer. Cada um de vocês é chamado por Deus para servi-lo e ser obediente a Ele, onde vocês estão. Para servir e ser obediente a Ele na sua casa. Para servir e ser obediente a Ele no seu trabalho. Para servir e ser obediente a Ele ao ensinar os seus filhos. Para servir e ser obediente a Ele diante da sociedade. Nós cristãos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise em que muitas pessoas não sabem o que vai ser amanhã, nós precisamos ser testemunhos vivos do amor de Cristo e do serviço. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Que com sua vocação você possa glorificar a Deus e que através da sua vocação pessoas possam saber o quanto Deus é maravilhoso. Que através da sua vocação pessoas possam ver a excelência da vontade de Deus na tua vida. Que você possa servir a Deus sempre com muita alegria. Qual é sua vocação? Você tem vivido sua vocação segundo a vontade de Deus e com excelência? Se você ainda não sabe, ora e conversa com Deus sobre isso. Conversa com teu discipulador, com quem te acompanha sobre isso. Leia Atos dos Apóstolos, um livro repleto de ensinamentos para os nossos dias. E lembre-se, Deus levanta pessoas para honrar a Ele com suas vocações em tempos de crise. Que você possa ser uma dessas pessoas. Que Deus assim te abençoe. Quero convidar a termos mais um tempo de louvor e dizer que a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. E é com alegria que nós vivemos a nossa vocação. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ainda bem, irmãos, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ainda bem, irmãos, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Agradecemos ao pessoal do grupo de louvor que se dispôs a vir aqui, a gravar, a poder louvar a Deus. E que você possa todos os dias estar vivendo segundo a vontade de Deus, vivendo a sua vocação. Recebemos assim a bênção do próprio Deus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre o teu lar. Que Deus te visite
e que Deus te capacite a servi-lo aonde você estiver. Que a tua vida seja uma amostra do amor de Deus na vida de outras pessoas. Ficamos assim na bênção de Deus e na paz que Ele nos dá. Que você possa servir a Jesus com muita alegria e com um sorriso no rosto. E não se esquece, daqui a pouco, às 20 horas, temos a nossa live. Você tem dúvidas sobre vocação? Quer falar mais sobre isso? Vem com a gente pelo Facebook, que a gente vai conversar mais sobre isso. Um abraço e até mais!